Bom, pessoal, um prazer estar aqui de volta para nós comentarmos a terceira nota técnica do Observatório ANAP desse ano 2020. Como vocês sabem, esse ano nós estamos publicando notas técnicas do Observatório ANAP, e essa é a nota técnica de número 3, que mostra os resultados do grupo de hospitais ANAP até agosto de 2020, comparando com resultados de 2019 de anos anteriores. Essa nota técnica, ela ainda vai se repetir. Nós vamos ter mais uma nota técnica em dezembro, cobrindo os resultados até outubro, e depois teremos uma nova nota técnica em fevereiro de 2021, cobrindo os resultados até dezembro. E, como de costume, como habitual, lançaremos o Observatório ANAP de 2021 em maio de 2021. É um prazer ter aqui comigo hoje para discutir aspectos e resultados dessa nota técnica o André Médici, que é co-editor do Observatório das Notas Técnicas, que vocês já conhecem, dispensa apresentações, e um grande amigo, a quem eu admiro muito, que é o Eduardo Cordioli, médico, gerente médico de telemedicina do Einstein e também presidente da Saúde Digital Brasil e coordenador do grupo técnico de telemedicina da ANAP. E o Cordioli está dando o prazer de participar conosco aqui hoje, André, porque ele vai comentar alguns dos aspectos da nota técnica, principalmente no que diz respeito a uma inovação que nós trouxemos para essa nota técnica número 3, que é uma pesquisa com dirigentes de hospitais ANAP. E um dos aspectos abordados nessa pesquisa foi em relação à telemedicina. E nós observamos que a maioria dos dirigentes que responderam a essa pesquisa informaram que 69% deles, na verdade, que 75% deles responderam que os hospitais estavam utilizando procedimentos de telemedicina. Então, eu queria começar essa conversa com o Cordioli, e pedindo a opinião dele, André. Cordioli, como é que você vê isso e como é que você vê essa questão da telemedicina impulsionada pela pandemia? E esses números dos hospitais ANAP, da percentual dos respondentes que estão utilizando telemedicina? Olha, eu fico muito feliz com esses números, mas antes eu quero agradecer a ANAP e também Ari e André por estar presente aqui com vocês, poder debater esse assunto com vocês. É de extrema importância para a saúde brasileira, para a sustentabilidade da saúde brasileira, a telemedicina. Mas você vê esse número de mais de 70% dos respondentes dizendo que já usam telemedicina em algum grau de uso é bem interessante. Pesquisa recente nos Estados Unidos mostrou que em 2019, 90% dos sistemas de saúde já usavam em algum grau a telesaúde. Tá? E telemedicina faz parte de um espectro maior que é telesaúde. Né? É que telemedicina é um nome mais charmoso, vamos dizer assim, mas telesaúde é que é o nome correto que a gente deveria usar, porque não é só medicina, né? Telesaúde é saúde praticada à distância, é saúde usando ferramentas de tecnologia para aproximar o paciente do sistema de saúde, a gente conferir melhor experiência, melhorar o acesso, reduzir desperdício, colocar o paciente certo no lugar certo. Então, esse é um número bem interessante, Ari. Agora, foi impulsionado pela pandemia? Sem dúvida nenhuma. A pandemia foi um anabolizante, né? Porque telesaúde deixou de ser algo que era curioso, que era legal ter, para algo que você precisava ter. Porque entrou para o mainstream
né, do sistema de saúde, a telesaúde entrou para o mainstream. Em certos momentos, chegou a única forma de você continuar a ter uma medicina ambulatorial na vigência de pandemia era a telesaúde, a única opção. Tá? Agora, pela falta de regulamentação no nosso país, tá, não houve o desenvolvimento tecnológico necessário, nem o treinamento da prática médica para se praticar a saúde à distância, né? Porque o médico ele precisa aprender a fazer telepropedêutica, que é o exame físico à distância, por exemplo. E muita atitude insegura foi tomada, né? O que eu fico preocupado é que nesse meio tempo, na pandemia, o pessoal fala assim, não, estou fazendo telemedicina. Aí você vai ver, ele estava falando pelo WhatsApp com o paciente. Cruamente, é uma telemedicina, você está prestando assistência à distância, mas não é seguro, né? Ferramentas de comunicação em massa, WhatsApp, Skype, FaceTime, não são as melhores ferramentas para fazer assistência à distância. Você precisa de ferramentas específicas, e muito mais do que isso, você precisa anotar tudo em prontuário, você precisa ter um processo para ter saúde digital de forma segura. Cordioli, posso fazer? Pois não, André, você gostaria de adicionar um comentário? Eu gostaria de fazer. Eu ia passar aqui para outro tópico, mas vamos ouvi-lo, André, por favor. Eu gostaria de fazer, talvez, alguns comentários a esse respeito, né? Que eu vivo aqui nos Estados Unidos e, realmente, o que a gente notou, especificamente aqui nos Estados Unidos, é que houve, assim, com a pandemia, um aumento brutal, né, da utilização de telemedicina. Inclusive, uma das questões que é interessante aqui a gente notar é que os hospitais, de alguma forma, eles estão perdendo receita ainda aqui nos Estados Unidos, né? Ainda que o processo venha melhorando um pouco, eles estão perdendo receita. Agora, quando você observa especificamente a receita vinculada à telemedicina, ela aumentou e ela vai ser, na perspectiva dos dirigentes de hospitais aqui dos Estados Unidos, um dos fatores que vai impulsar o crescimento da receita dos estabelecimentos de saúde, e não só, nesse caso, aquelas Accountable Care Organizations, as ACOs, mas principalmente os hospitais. Quando a gente observa os dados da pesquisa da ANAP, né, a gente vê basicamente que existe ainda, quer dizer, existe um crescimento, mas nem todos os hospitais estão utilizando ainda a questão da telemedicina, e muitos deles, pelo menos uma parcela em torno de 25%, está utilizando em relação a uma telemedicina em parceria com as operadoras de saúde. Eu queria que você comentasse um pouco esses dados, como é que você vê isso? Da onde vem o estímulo financeiro nesse caso, e como os hospitais brasileiros estão pensando em ter um crescimento da receita, especificamente com a questão de telemedicina? Se é um movimento próprio dos hospitais ou se é um movimento também impulsado pelas operadoras? Perfeito, André, porque pelo que os respondentes aqui colocaram, Cordioli, na verdade, a maioria, até o momento, não está com acordos ou coberturas por parte das operadoras. Como é que você está vendo esse movimento e qual a visão que você tem sobre isso? Olha, é uma pergunta maravilhosa, porque vai no cerne da questão, né? A telesaúde, e eu já discuti com colegas americanos, no conceito ela é maravilhosa, né? A gente dá acesso para os pacientes adoram, a gente trabalha com o NPS, né? O Net Promoter Score, acima de 80, né? Para fazer pronto atendimento digital. Né? Ari, você coordenou pronto atendimento aqui no Einstein. Né? Na unidade que você levantou, lembra? Unidade Perdizes que você levantou, você tirou do papel e levantou. Você trabalhava com NPS, assim, quando estava bom, 60, 55. Era duro a gente chegar no NPS acima de 70. A telemedicina trabalha com NPS de 80. Né? A gente dá acesso, o paciente gosta, a gente vê que a gente está fazendo a gente está fazendo bem, né? Levando saúde, assim, em 2 cliques, o paciente chegou no médico. Mas essa conversa só tem sustentabilidade se você consegue financeiramente manter a telemedicina. Ponto. Né? No final, a conversa tem que fechar, ela tem que ter um sentido financeiro. E o desafio, né, quando instituições que só vendem telemedicina, né, elas, financeiramente, nenhuma delas tem EBITDA positivo. Mesmo aí nos Estados Unidos, você pega a Teladoc, American Well, que são instituições de telemedicina, o EBITDA delas é negativo. Por mais que elas fazem IPO e o preço da ação da Teladoc sai antes da pandemia, que estava lá, acho que uns 40 dólares, 35, 40 dólares, vai para 200 dólares, chegou a bater no pico, né? Uma coisa maravilhosa, mas o resultado operacional dela ainda é negativo. Aí tem toda uma discussão interessante que o custo de aquisição de cliente
operações que são só de telemedicina é muito alto. Porque o cliente, ele está se... Aí é que tem uma reflexão interessante para os hospitais. O paciente, ele se relaciona com o sistema de saúde e não com a empresa de telemedicina. Ele não quer saber de American Well e Teladoc, ele quer saber de se tratar, por exemplo, na Clínica Mayo, ele quer saber se tratar na Cleveland Clinic ou na Mount Sinai, ele quer se relacionar com aquele sistema de saúde. Porque, veja bem, telesaúde não é assim, telesaúde versus saúde, né? Telemedicina versus medicina. Telemedicina, ela faz parte de toda a cadeia de cuidado do paciente, porque você pode começar a atender o paciente digital, mas você vai ter que, às vezes, terminar fisicamente. E se você não tem toda a cadeia, você não fecha o ciclo, o cliente não consegue perceber valor, né? Então, essas empresas, elas fizeram uma mudança de estratégia nos Estados Unidos, André, mudando para atender também, assim, eu vou desistir de eu atender serviços, eu vou dar o meu sistema e inibir as instituições de saúde delas fazerem telemedicina. E todo mundo ganha, vamos dizer assim. Nesse sentido, tá? O que aconteceu aqui no Brasil? Telesaúde, ela era algo que era, até eu faço uma piada, né, aqui, eu comparo a palavra telemedicina com Voldemort, do Harry Potter, que era a palavra proibida. Você não podia falar em grupo de médico que o pessoal te jogava, era para, você não pode falar isso, era proibido, muita resistência, o que é natural, né? Quando Samuel Weiss descobriu que a gente precisava lavar a mão, ele também foi perseguido, né? Bom, e aí, o que acontece? Como não tinha um desenvolvimento de telemedicina no Brasil, e o Einstein, por exemplo, nós já tínhamos, desde 2016, nós atendíamos diretamente ao paciente, nós chegamos no momento de maturidade, onde a gente já ofertava, desde 2017, atendimento direto ao paciente, né, na linha de serviço de pronto atendimento digital. Então, nós, como instituição de saúde, como hospital, a gente já buscava essa linha de serviço ambulatorial, e olha que fator interessante, 92% dos quase 2 milhões de vidas que têm acesso ao pronto atendimento digital do Einstein, não têm acesso ao Einstein. Tá? Então, como percepção de valor para o hospital, é você aumentar o ponto de contato, de fricção de clientes com você. Tá? Mas ele não tem acesso ao Einstein. Não, mas ele começa a conhecer o Einstein. Né? E aí ele compara o nível de serviço, onde no nível de serviço de trabalhar com NPS de 80 para cima, né? Aqui, ele, poxa vida, eu clico, em 5 segundos, um recepcionista me atende. Em até 4 minutos, sem agendar, um médico do pronto atendimento do Einstein, porque todos os médicos nossos passaram pelo pronto atendimento do Einstein, com um nível eles recebem o mesmo valor hora do que o médico do pronto atendimento. Atende num nível ótimo. O paciente fica encantado, a experiência é maravilhosa. Aí fala, poxa, então ele começa a ter contato com a marca, então você começa a criar aquele desejo da pessoa, não, eu quero ter acesso a isso, né? Brigar para ter acesso a isso. É um ponto de atenção. Além disso, você pode também vincular outros tipos de serviço ambulatoriais, né? Por exemplo, exames diagnósticos. Então, isso explica um pouco do negócio. Além disso, o hospital também pode competir vendendo serviço para outros hospitais. Por exemplo, a gente vende tele-UTI. Hoje, eu tenho mais de 450 leitos de UTI digital. Ari, não sei se você se lembra, mas no Einstein existem 58 leitos de UTI física. Eu tenho 450 leitos de UTI digital. Ou seja, o meu negócio de medicina intensiva digital é quase 10 vezes maior do que o meu negócio de UTI física dentro do hospital. Ou seja, você exponencializa a sua capacidade intelectual dos seus médicos, né, aqui dentro do hospital. Então, você consegue levar excelência além do Morumbi. Né? Eu tenho um slide muito interessante. Eu tirei uma foto de todos os atendimentos de telemedicina que a gente fez em maio. Tá? Nós fizemos cerca de 22 mil atendimentos em maio. Foram 1.200 cidades que a gente chegou, só em maio, em todos os estados da Federação Brasileira. Olha só como eu aumento a capilaridade da marca usando telemedicina. Essa é uma pergunta que, se eu não me segurar, eu vou ficar falando o dia inteiro, então vou parar por aqui. Mas, Cordioli, qual a visão que você está tendo da telemedicina de uma forma geral, não apenas do Einstein, mas do sistema como um todo? Como é que está a questão da cobertura da consulta ou do atendimento através dos planos de saúde? Porque
pelo que os dirigentes aqui que responderam, aos respondentes aqui da nossa pesquisa colocaram, a nossa interpretação é que a minoria foi ainda, ou foi bem sucedido em conseguir ou em fazer esses acordos de cobertura. Essa é a visão, essa é uma amostra enviesada, Cordioli, ou isso corresponde ao que você tem visto de maneira geral? Ari, é uma resposta correta e não é enviesada, não, é a realidade. Por quê? A Agência Nacional de Saúde, assim que ia soltar a lei da telemedicina, que o Jair Bolsonaro assinou, que libera a telemedicina direto ao paciente em toda a sua plenitude, enquanto durar a pandemia, e aqui vai uma crítica, né? Se telemedicina, nós médicos, nós não tratamos só de uma doença, a gente trata de tudo, né? Se serve para a pandemia, deve servir para tudo. Então não era só para a pandemia, mas tudo bem, isso é uma outra discussão. Mas assinou a lei, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela correu e lançou a nota técnica número 3, onde ela diz, de forma muito correta, que teleconsulta é consulta. É a mesma coisa, não há necessidade de se criar um código TUS diferente, é a mesma coisa. Ok. Só que a gente sabe que, na sequência, houve uma pressão e lançou a nota técnica número 4, que diz, ok, para fazer a teleconsulta, né, que é como se fosse um novo endereço daquele prestador, há necessidade de se firmar um novo contrato. Ou seja, não necessariamente você que está contratado para fazer consulta, você já está contratado para fazer teleconsulta. A operadora tem um direito, né, no entendimento da ANS, de falar assim, olha, você, Ari, eu te contratei para fazer consulta para mim, mas eu não quero que você faça teleconsulta. Quem vai fazer teleconsulta é o André. E aí ele chega para o André, André, vou te cadastrar aqui para você fazer teleconsulta, tal, você não tem ainda convênio, você está sem trabalhar agora na pandemia, você assina aqui esse documento, aí ele vai assinar pela metade do preço que você cobra para fazer a consulta. E é isso que está acontecendo, metade. Né? O fator de deflação aqui que eu estou observando é 50%. Só que o médico, né, e serviço de saúde, às vezes não sabe ler contrato. Quando ele assina que ele vai atender por 50% do valor, a teleconsulta, a consulta dele também vai valer 50% a menos, porque é o mesmo código TUS. As pessoas ainda não se atentaram a esse fator. Né? Então, quem está assinando o contrato que vai ganhar menos pela teleconsulta, vai receber menos pela consulta, porque o código TUS é o mesmo, não tem como cobrar diferente. Né? Então, e o que muitos hospitais estão fazendo, né, muitos serviços de saúde estão fazendo? Assinando no desespero, né, algumas situações, muitas clínicas estão fazendo isso, mas a operadora também tem um outro interesse, Ari, e aí eu não sei, é legítimo, vamos dizer assim, o interesse da operadora, porque, veja bem, o que interessa hoje, para você, de fato, fazer uma boa gestão da sua carteira, você precisa de dado, você precisa controlar a doença, etc. E a forma de você fazer isso, qual que é? Hoje, eu sou uma operadora. Se eu tenho vários prestadores atendendo, né, eu não tenho, o dado está muito fragmentado. Se eu coloco uma barreira, ok, telesaúde legal, bacana, mas primariamente o paciente tem que acessar diretamente comigo. O que acontece? Por exemplo, vamos dar nomes aos bois. Sul América comprou a Docway e o paciente, para ter telemedicina Sul América, é através da Docway, que está dentro da Sul América, e tem que usar o prontuário da Docway. O que é legítimo, porque eles estão pensando no dado. Né? Então, o que acontece? O paciente dessa operadora, por exemplo, ele clica lá, a telemedicina, acesse aqui, clica, então ele começa a ter um primeiro atendimento através de um serviço que está dentro da operadora. E o dado fica lá. E a operadora começa a enxergar a saúde das populações. Por quê? Como a experiência do atendimento digital é muito superior ao atendimento físico, o cliente vai começar a se relacionar primariamente com o sistema de saúde de forma digital. E aí o que vai acontecer? A operadora é que vai ditar o caminho. Não, agora você vai para cá, agora você vai para cá. E ela tem dado, e ela vai começar a conseguir metrificar toda a jornada do paciente. Dessa forma, ela vai conseguir fazer uma melhor gestão. Então, eu acho que o interesse é legítimo. Agora, como um hospital pode combater isso? Oferecendo um serviço semelhante,
né, onde o paciente queira, de fato, se relacionar com a marca hospital e não com a marca operadora, porque a gente observa muito, às vezes o paciente não quer entrar na telemedicina da operadora. Eu tenho clientes aqui que têm telemedicina da operadora, mas querem a telemedicina do Einstein, porque ele quer a Einstein, não quer a outra. E aí, o que acontece? Como é que eu vejo, eu falo isso abertamente, não tem problema de eu falar a estratégia, como é que eu vejo que a gente tem que combater isso do convênio centralizar? É simples, convênio, você quer dado? Está aqui o dado. De forma muito clara, de você disponibilizar dashboards, onde a operadora ela acessa e tem toda a visão da jornada e ela consegue trabalhar em cima daquilo. É simples assim. Agora, Cordioli, eu queria fazer uma pergunta em cima disso, né, que é um pouco a pergunta que a gente tem também nesse questionário da ANAP, que pergunta como você estima para os dirigentes, né, a distribuição dos pacientes solicitando atendimento de telemedicina em seu hospital. E a resposta, para mim, foi bastante interessante, porque 58%, quase 59%, dos hospitais disseram que eram pacientes já cadastrados e acompanhados pelo serviço do hospital. 24% disseram que eram pacientes novos sem cadastro, essa distribuição que eles tinham, né, basicamente. E só 17% referenciados por plano de saúde. Então, isso que você falou parece que já está acontecendo, ou seja, os pacientes novos, eles estão buscando mais entrar no relacionamento com o hospital do que com o relacionamento na operadora, ou pelo menos parece essa relação que está acontecendo. O que você acha disso? André, eu acho que eu concordo com você, porque, veja bem, o paciente, ele já tem relacionamento com o hospital ou com aquele médico, né, que acompanha ele. Ele não quer trocar por um médico da operadora. Quando eu falo isso, eu estou falando aí de classe A e classe B. Talvez classe C, classe D, massificado, o interesse é com quem paga a conta, ponto. Né? Mas isso é um momento de transição, né? A gente está vivendo uma transição. Talvez no longo prazo, né? E conforme as operadoras vão falar assim, ok, você quer passar naquele prestador, o seu copay é esse. Nesse prestador aqui você não tem copay. E vai acontecer isso. É esse movimento que vai acontecer. Perfeito. Tá? Agora, um detalhe que é interessante para todos os hospitais. Você que está aí nos Estados Unidos, tem uma pesquisa da American Well de 2019. 2019. Está disponível no site deles em aberto. 64 milhões de americanos já declararam que trocariam de sistema de saúde por um outro sistema de saúde que ofereça consultas online em telemedicina, telesaúde, assim por diante. Assim, é questão de sobrevivência. Todo sistema de saúde, hospital, ter saúde digital no seu plano estratégico como norte. Como norte. Não é uma coisa, legal, vou adicionar essa linha aqui no plano. Não. O plano ele começa pela saúde digital e toda outra estratégia, como é que vai fazer parte dessa saúde digital. Ok. Perfeito. André, eu acho que para fechar nosso papo aqui com o Cordioli, eu acho que vale a pena, Cordioli, nós temos nas nossas notas técnicas introduzido essa inovação de fazer pesquisas com os dirigentes dos hospitais ANAP que possam dar uma visão do que não só do que aconteceu, mas que indique as tendências, né? E qual a sua visão de tendência da telemedicina ou da telesaúde para os hospitais brasileiros e, em especial, para o grupo ou o subgrupo de hospitais brasileiros representado pelos associados ANAP? Como é que você enxerga aí, eu diria, o próximo ano ou os próximos poucos anos? Qual a visão que você tem? Deixa eu complementar um pouco essa pergunta com uma coisa que está basicamente nos questionários também, porque se a gente observa do ponto de vista da Receita, o que os dirigentes estão dizendo é que entre abril e junho, né, as receitas de telemedicina com porcentagem das receitas ambulatoriais representaram ainda uma parcela muito pouca. Então, a pergunta do Ari é importante porque tem que ver se existe essa perspectiva de que isso vai crescer e vai se tornar realmente um negócio orientador da tendência futura dos atendimentos ambulatoriais, por exemplo. Eu acho que, sem dúvida, a telemedicina ela vai ser orientadora dos atendimentos ambulatoriais, principalmente captação e manutenção do paciente no sistema. Veja, a saúde digital, você vai ter que ter saúde digital para competir, né? Porque o outro vai ter, e o paciente, não tem sentido eu ir nesse hospital para mostrar esse resultado do exame se o outro me oferece que chega na minha casa, eu não preciso me deslocar.
A experiência é tão melhor, né? E o foco é sempre na experiência. O foco é sempre na experiência. Eu já digo uma dica: se você não tem um bom time de UX trabalhando para você, e você respirando o UX e o UI, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, é sempre a experiência. Então, vai ser norte, sim, vai ser fundamental para você captar e manter. Claro que não é todo mundo que vai ter que ter uma experiência digital para ter o seu sistema de saúde. Mas eu digo que vai ser gradual. Eu acho que quando chegar na maturidade, essa maturidade chega em 5 anos, mais ou menos, a 10 anos, no máximo, no máximo. Eu acho que 75% dos clientes de um sistema de saúde de uma marca vão estar se relacionando de forma digital. Só 25% vai ser o old school, aquele cara que leva o papel. Porque tem pessoas que são assim, querem ser assim. Né? Tem pessoas que não compram na Amazon de forma alguma, que querem ir na loja, mas a maioria compra na Amazon. Você que está aí nos Estados Unidos sabe muito bem disso. Claro. Né? Mas agora eu vejo essa mudança acontecendo. A outra pergunta, Ari, que você colocou, desculpa, eu me perdi um pouco. Você estava colocando uma coisa, Ari, antes do André? Mas o contexto é o mesmo, Cordioli, é o contexto da visão de Isso. futuro, A visão para onde está indo e para a sua visão para o sistema de saúde brasileiro, e em especial para o subgrupo de hospitais ANAP, quanto ao desenvolvimento da telesaúde e da telemedicina. Eu acho que a gente vai passar por um período, assim que acabar a pandemia, por um período um pouquinho turbulento ainda, porque vai ter a coisa da regulamentação, tem cara que vai falar que não vai poder, tem cara que vai falar poder, talvez acabe numa judicialização. Então a gente vai passar por um período um pouco de insegurança jurídica que vai inibir a gente poder utilizar toda a nossa capacidade criativa, vamos dizer assim, sabe? De criar novos serviços e assim por diante. Mas no médio prazo, eu acredito que a telemedicina ela vai ser, como eu disse, um fator de relacionamento muito forte com o cliente, um fator de deshospitalização, né, muito interessante. Então, a gente vai usar isso. E fazendo um pouco de trailer e deixando no ar o Hospital 5G. Não vou entrar em detalhes, mas assim, para deixar um pouquinho deixar no ar para vocês me convidarem para um próximo passo, vamos dizer assim, mas o Hospital 5G. Né? O 5G vai mudar tudo. Olha, eu só queria aproveitar ainda a presença do Cordioli para fazer uma perguntinha pequenininha. Né? O CFM, antes da pandemia, era um dos principais opositores que se tinha a essa questão de fazer a telemedicina virar realidade. Né? E depois da pandemia, obviamente, ele começou a considerar a telemedicina um fator importante de atendimento. Como é que você vê que vai ser a posição do CFM no pós-pandemia? Olha, eu entendo os meus colegas do Conselho Federal de Medicina, né? Tradicionalmente, não só eles, nós médicos, né? Porque, veja bem, a medicina, ela nasce através do xamanismo, né? A história da medicina nasce através do xamanismo. Ela cresceu, a medicina científica que nós fazemos, paralela ao charlatanismo, né? E nós médicos carregamos na memória e na história fatos pitorescos, né? E a gente tem muito medo que a medicina vire alguma coisa mercantilista e assim por diante, ou que a gente venda gato por lebre. Então, eu entendo a posição de muitos conselheiros no ato de defender não só a medicina, mas principalmente o paciente de algo que não seja bom para eles. Está faltando um pouco, talvez, de agilidade, né? Porque a última regulação é de 2002, na época, porque a de 2018 caiu, né? Em 2002, o celular, além de ligar, ele tinha lanterna. E o iPhone é algo que existe, não tem o quê? 12 anos de iPhone. Né? Agora, você se lembra da vida antes do iPhone ou antes do WhatsApp? Ninguém se lembra, é incrível o poder da transformação digital. O que a gente precisa ter em mente é que talvez a gente tenha que ter uma regulamentação inicial para justamente inibir o velho oeste, porque a falta de regulamentação causa o quê? O velho oeste. Então, as pessoas fazem o que querem, usam o WhatsApp, vendem consulta a R$1, e é uma coisa meio louca, né? Então, ter uma certa regulamentação para proteger o paciente é importante. Mas as pessoas que regulamentam têm que ter a ciência que elas precisam ser um pouco mais ágeis. E quando eu falo ágil, é você ter uma regulamentação de 1 ano e depois de um outro ano mudar. Porque a tecnologia muda ano a ano. Veja bem, um iPhone 10, André, tem 2.1 gigahertz de poder de processamento. Um iPhone 6
tinha 700 MHz de velocidade, 1.2 GHz, ou seja, do iPhone 6 para o iPhone 10, a gente dobrou a capacidade de processamento e cálculo. As coisas vão se tornando possíveis cada vez mais rápido. Perfeito. Bom, André, como nós vamos continuar com as nossas pesquisas, né? Uhum. Certamente nós vamos ter o prazer de ter o Cordioli aqui de volta para Com certeza. Discussões continuadas e sempre muito instigantes. Uhum. Perfeito. Perfeito. Vou colocar a sementinha, Hospital 5G, é uma coisa que a gente precisa debater. Vamos discutir isso, claro. Perfeito, perfeito. Cordioli, meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui nesse comentário da terceira nota técnica do Observatório ANAP do ano de 2020. Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço, Ari. Grande abraço, André. Obrigado, grande abraço. Tchau, tchau. Bom, André, a nossa nota técnica número 3, que trata dos resultados do grupo de hospitais ANAP acumulados até agosto, não é? desse ano de 2020, Uhum. ela mostra, ela traz análise da macroeconomia, traz análise do impacto no mercado de trabalho, traz análise também no impacto nos indicadores econômico-financeiros dos hospitais. Como é que você analisou, como é que você analisa, André, esses resultados que nós obtivemos, que nós vimos, né? Da queda do PIB, impacto no mercado de trabalho, para nós discutirmos um pouco essa relação com o que houve de impacto econômico-financeiro nos hospitais, e aí introduzindo nessa discussão o que nós também temos visto dos indicadores de volumes de internações hospitalares. Sua visão, André, Perfeito. da questão da economia e do impacto para os hospitais. Bom, Ari, é um pouco a questão do que eu sempre tenho falado em relação a essa crise, né? Essa crise ela é muito diferente da crise financeira de 2008, porque as crises financeiras, em geral, elas têm outras razões estruturais. Essa crise tem como razão específica a própria questão da dinâmica da pandemia. O que nós vemos, basicamente, né, de alguma forma, é que a economia teve um período muito ruim no segundo trimestre desse ano. Isso, os nossos indicadores da ANAP, os indicadores econômicos, mostram basicamente isso. Foi o período onde a economia brasileira caiu 9,3% no segundo trimestre. Agora, se nós vemos basicamente o que está acontecendo depois disso, quer dizer, naquele período, por exemplo, o saldo de perda de empregos formais foi muito grande, né? E continua sendo grande, né, em torno de 800 mil pessoas, né, mas nós vemos basicamente que em julho e agosto, né, que são os dados que nós estamos acompanhando, já mostram uma melhoria nessas perspectivas, tanto que as expectativas de tendência que são dadas pelo Boletim Focus do Banco Central já mostram que a economia brasileira, que tinha a perspectiva de ter um crescimento um crescimento negativo muito grande no final do ano, já está agora em torno de menos 5,8%, e os dados mais recentes ainda já mostram que é um pouco menor do que isso, né? Os dados do Fundo Monetário Internacional, do World Economic Outlook, mostram menos 5,8%. Então, a tendência já não é tão ruim, né, como a que estava antes. E eu acho que isso, de alguma forma, se reflete na performance também da questão dos hospitais, porque eu acho que os hospitais da ANAP tiveram uma capacidade muito rápida de adaptação e de entendimento de como se ajustar a essa nova realidade. Então, se a gente observa, por exemplo, os dados que a gente tem, basicamente, de taxa de ocupação de leitos, né, por exemplo, e de rotação de camas, né? A taxa de ocupação de leitos, ela na verdade, ela caiu muito no segundo trimestre desse ano, mas ela agora está progressivamente melhorando. Então, isso aconteceu melhor em julho, melhor em agosto. E a taxa de rotação de leitos, né, que era basicamente uma taxa também muito mais elevada, ela enlenteceu, né? O processo de rotação já enlenteceu durante um determinado momento, né? No segundo trimestre, começa agora novamente a retomar a normalidade. Então, eu acredito que
de alguma forma, esse ano, nós não vamos retomar totalmente a normalidade, não vamos chegar ainda, pelos dados que os indicadores da ANAP representam, ao que a gente estava em dezembro de 2019, mas vamos estar numa situação que não era tão ruim quanto esse segundo trimestre. É o que os dados estão mostrando. É isso mesmo, André, porque quando esses dados da nota técnica número 3, eles mostram que, se nós comparamos os primeiros 8 meses de 2020 com os primeiros 8 meses de 2019, nós temos uma diferença de 13 pontos percentuais na taxa de ocupação dos hospitais, Isso. a menor em 2020. Ou seja, janeiro a agosto de 2020, 13 pontos percentuais abaixo de 2019. Como você mesmo disse, diria assim, o piso do fundo do poço tendo sido em abril, não é? Agora, o que está parecendo claro também, André, é que esta retomada é uma retomada relativamente lenta, não é rápida, não está sendo rápida. Ela está ocorrendo, não é? Nós chegamos em agosto a uma taxa média de ocupação dos hospitais da ANAP de 68, 60 e poucos por cento, 68,5%, alguma coisa assim, mas ela está bem abaixo daquilo que era o mesmo mês de agosto do ano passado. E as internações, a nota técnica mostra que nos primeiros 8 meses elas caíram 22,3% em relação a 2019. E, obviamente, isso tudo tem um impacto na capacidade de geração de receita, adicionado ao fato, como a nota técnica também mostra, de um descolamento entre a receita por paciente dia e despesa por paciente dia. A receita por paciente dia, essa nota técnica corroborando o que a nota técnica número 2 já tinha mostrado, a receita por paciente dia ela cresce numa taxa menor do que a despesa por paciente dia, o que ainda continua impactando a recuperação econômica financeira. Como você se lembra, no mês de abril nós tivemos o EBITDA negativo, né? Estamos recuperando com uma melhoria em abril, mas se a gente considera os 8 meses do ano, o EBITDA agregado, quer dizer, dos 8 meses, ele é menos da metade do que foi o mesmo período, 8 meses, né? O mesmo período do ano passado. Então, nós ainda vivemos uma situação de bastante impacto econômico-financeiro nos hospitais, motivados tanto por uma questão de pressão de custos, não é? Como por uma progressão da receita por saída menor, como também pela redução do movimento. E a redução do movimento, ainda com evidência de que existe um impacto de percepção, não é? De risco, claro, né? Baseada no medo, né? E ainda existe para um padrão de uso, né? Dos hospitais, né? Eu concordo perfeitamente contigo nesse caso, porque quando a gente observa, por exemplo, a margem EBITDA, que você tinha basicamente em dezembro do ano passado, né? Na verdade, a margem EBITDA do segundo semestre de 2019, ela estava entre 14% e 18%. Né? Agora nós estamos recuperando progressivamente. Em julho e agosto ela sobe, mas não chega sequer aos 10% ainda. Quer dizer, ela está muito abaixo das margens tradicionais. Depois de ter chegado a um valor negativo em abril de menos 1,9%, se não me engano, né? Foi uma margem negativa. Então, exato, uma das questões que eu acho que está associadas a isso é também o movimento de recuperação dessa crise. Né? Eu acho que os hospitais podem fazer o melhor que eles podem, mas existe uma questão que, do ponto de vista do imaginário da população, a crise pandêmica ainda está aí. Então, o movimento de retorno dos pacientes aos hospitais não vai ser tão rápido assim por causa do movimento da pandemia. Né? Por exemplo, os economistas ortodoxos, ou mais consistentes, eles dizem que esse tipo de crise pandêmica tem, de acordo com a pandemia, uma recuperação em V. Né? Você cai de acordo com o aprofundamento da pandemia e melhora em relação ao acompanhamento da pandemia. Então, seria um V. Eu não diria que, nesse caso, nós estamos tendo um comportamento disso. É mais um L com uma perninha ligeiramente levantada, entendeu? É uma coisa assim que vai, mas não chega especificamente ainda a um ponto, porque a recuperação é lenta em função da lentidão da recuperação da crise pandêmica. Que é fato, né? Realmente
pandemia, ela continua, e nós vemos agora no continente europeu e mesmo nos Estados Unidos um recrudescimento. No continente europeu, uma segunda onda de proporções bastante preocupantes. Muito nos preocupante. Estados Unidos também, talvez, eu não sei se já está se falando aí de uma terceira onda, né, André? Não, isso que Também eu queria colocar. Eu estava vendo, por exemplo, a curva pandêmica dos Estados Unidos é uma curva muito interessante, porque me lembra, quando eu era criança, eu ia à praia, né? Às vezes o mar estava revolto, então você pega uma primeira onda, né? Que o mar está muito baixo, pega uma primeira onda, a onda vem até o seu peito, mas não cai, fica no peito. Aí vem a segunda onda que te cobre e você leva um caldo. Né? O que está acontecendo com a curva dos Estados Unidos é realmente isso. Ela faz assim, não cai muito, e agora vem a segunda onda, onde ela está crescendo e vai ser maior. Isso eu estou vendo pelos dados. E na Europa é um pouco a mesma coisa. Eu não sei, no Brasil ainda não está. Eu acho que a gente não pode dizer ainda que a gente está começando uma segunda onda no Brasil. Mas eu não sei exatamente se isso vai passar ou não. E essa é a questão que os nossos indicadores estão aí, os indicadores ANAP estão justamente aí para acompanhar esse processo. Ainda bem que nós estamos acompanhando isso, porque a gente vai ver, basicamente, o que poderá acontecer se, por exemplo, em dezembro, janeiro do ano que vem, eu acho que normalmente isso acontece quando o clima fica um pouco mais frio, mas normalmente, se houver algum movimento, isso vai ficar muito claro nos indicadores que nós estamos acompanhando. Por enquanto, a situação que a gente tem gera um certo otimismo na perspectiva dos hospitais, mas a gente não sabe exatamente o que vai vir depois disso, né? Porque nessa nota técnica número 3, nós também fizemos essas pesquisas para os hospitais ANAP sobre a percepção dos dirigentes quanto a volume e quanto à receita. Né? A receita. E na verdade, 44% deles, dos respondentes, estimam que há uma queda de até 25% do volume e 28% uma queda de mais de 25% do volume. Então, se você somar, a maioria dos respondentes estimam que haverá uma queda de volume também de receita, né? Entre 0% e 25%. Bastante significativa. Se você somar... A receita 50%, na verdade, do dirigente, metade dos dirigentes acharam que a queda vai ser até 25% esse ano, né? E isso está ligado ao que nós estamos vendo do ponto de vista da vida real e também a percepção que, como você disse, está ligado a essa questão de comportamento também. Claro. Porque, obviamente, algumas situações elas tiveram uma mudança de epidemiologia, sim. Principalmente algumas coisas ligadas às infecções respiratórias virais. Mas, de maneira geral, as doenças não deixaram de existir. E nós sempre enfatizamos nas nossas análises na ANAP a importância de que as pessoas não deixem de procurar o tratamento quando precisam, né? Porque os hospitais se prepararam para isso, os hospitais se prepararam com fluxos seguros para poderem continuar o bom atendimento, mesmo durante a circulação do vírus que continua existindo, né, do Covid, né, Eu acho que você tem toda a razão em relação a esse aspecto, porque basicamente o que a gente nota nessa mudança da epidemiologia, que ao mesmo tempo que aumenta o peso das chamadas doenças transmissíveis no perfil epidemiológico de atendimento ambulatorial, reduz o peso daquilo que são as chamadas doenças crônicas. E isso significa que as pessoas estão tendo, na verdade, atrasos nas suas opções de fazerem seus atendimentos, que pode prejudicar a sua saúde. Muitas vezes a gente tem que fazer a população entender que a emenda é pior do que o soneto. Né? E essa é uma das questões que você tem que, na verdade, através das perspectivas de comunicação com os pacientes, aproveitando essas novas tecnologias de informação, dizer que os hospitais estão seguros, que as pessoas não deixem de fazer os seus acompanhamentos que são necessários e os seus casos específicos de acompanhamento de doenças crônicas, para que eles não se tornem casos agudos e não tenham possibilidade de atendimento. Perfeito. E nós vamos continuar nas próximas notas técnicas com essas pesquisas junto aos dirigentes dos hospitais associados à ANAP, no sentido de termos uma
uma visão, não é, da perspectiva do que vem aí pela frente. Claro. E nós temos, teremos com certeza na nota técnica número 4, dados ainda mais interessantes, não só do que terá acontecido até outubro, como também de qual é o termômetro que os dirigentes dos hospitais ANAP estarão colocando, né, em que medida, no que diz respeito a aspectos ligados a tanto o cenário econômico-financeiro, como também as questões ligadas à tecnologia, à telemedicina, à telesaúde. E eu queria aqui, André, mais uma vez, agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui discutindo e comentando a nota técnica da ANAP, em especial a nota técnica número 3, e, desde já, deixar aqui o convite a todos para a nota técnica número 4, que será lançada em dezembro. Em dezembro, com os dados, com a análise dos dados até outubro e também com novos resultados das pesquisas prospectivas, das pesquisas de visão prospectiva. E, Ari, André, suas palavras finais, por favor. Pois é, Ari, eu que agradeço também essa oportunidade que você e a ANAP têm me dado de ser o coeditor dessas notas técnicas, de acompanhar essa produção de dados fantástica que tem sido o trabalho do SINHA e dos técnicos que estão trabalhando nesse processo. E gostaria também de dizer que isso daí é um patrimônio que eu acho que a ANAP está gerando, basicamente, no sentido de criar a possibilidade de ter uma informação fidedigna e localizada para a tomada de decisões dos dirigentes hospitalares e de outras autoridades do sistema de saúde e também dos pacientes. Então, eu espero que essa nota técnica 4 venha ainda balizar e eu espero que nós não tenhamos mais notícias para dizer, que essas perspectivas todas que nós falamos de segunda onda no Brasil não venham a ocorrer. Vamos pensar nisso daí, né? Perfeito, André. E você lembrou muito bem de algumas coisas. Primeiro, agradecer muito à equipe técnica da ANAP, em especial ao NEA, Núcleo de Estudo Avançado, que é, na verdade, quem prepara todas essas análises para nós revisarmos e discutirmos. Né? E, em especial, André, não deixar de agradecer aos hospitais associados, claro, todos os técnicos e dirigentes dos hospitais associados, que, no fundo, são aqueles que produzem o que é o insumo da nota técnica. Sem o engajamento dos hospitais associados, nós não teríamos as informações relevantes que nós temos para essas análises, essa informação que, como você disse, pode ser tão útil para o sistema de saúde brasileiro como um todo. Perfeito. Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui, a vocês que estão nos assistindo e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau.